Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para nossa primeira correção à distância e eu imagino que os últimos dias tenham sido dias bem desafiadores, de bastante ajuste, de bastante adaptação, mas eu só queria lembrá-los de uma coisa: nós estamos juntos, contem comigo. Nós vamos começar essa correção de uma forma bem simples, de uma forma bem básica, que é aqui pela telinha do meu computador mesmo. Nesse momento, o importante é você não ficar com dúvida e a gente continuar aí o nosso conteúdo. Mas eu prometo que eu estou estudando aqui novas formas de modernizar isso para vocês. Tudo bem? Então fiquem sempre atentos ao nosso mural, enviem seus anexos. Eu tô percebendo que falta muita gente ainda para mandar a sua atividade. Então mantenham-se sempre conectados, porque eu sempre posto coisa no mural e vou atribuindo também atividade. Por enquanto, pessoal, eu não tô corrigindo e devolvendo as atividades, mas tenham certeza de que eu estou abrindo todos os anexos e preparando as próximas aulas em cima dos pontos aí principais que eu vou identificando nas dificuldades de vocês nos exercícios que vocês enviam, tudo bem? Nós estamos controlando, então, essa entrega de tarefas, então é bastante importante que você esteja sempre atento às postagens aqui do mural. Mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas e façam seus comentários, porque nós estamos juntos. Vamos lá então, vamos começar a nossa correção? Atividade complementar 1, revisão. Substantivos, adjetivos e advérbios. Praticamente tudo que nós vimos de LPB, desde o comecinho do ano até aqui, né, pessoal? Então, uma ótima oportunidade aí de revisar conceitos importantes. Exercício 1. Classifique as palavras destacadas em substantivo ou adjetivo. Muito importante aqui seria você fazer esse exercício se lembrando daquelas setinhas, sabe, das flechas. Qual palavra se refere a qual palavra? Então, vamos começar esse exercício, olha só. Então, nós temos que classificar em substantivo e adjetivo, né? Meu cursor aqui, deixa eu só localizar aqui para vocês. Estamos assistindo a reedição de Velhos Hábitos. Aqui nós puxaríamos, então, velhos qualifica hábitos, portanto, um adjetivo. Por que adjetivo? Só lembrando, palavra que qualifica o substantivo. E se eu estou em dúvida se a palavra é substantivo, você se lembra do que nós temos que fazer? Coloca um artigo antes. Então, por exemplo, hábitos, dá para falar os hábitos. Então, aqui nós temos hábitos, substantivo, velhos, adjetivo. Agora, olha essa mesma palavra aqui. Os velhos são marginalizados no Brasil. Vejam, esse artigo aqui, ó, tá acompanhando a palavra velhos e ela não está mais caracterizando. Portanto, aqui nessa frase, os velhos são marginalizados no Brasil, eu tenho velhos como substantivo. Então, lembra, pessoal, toda palavra só pode ser devidamente classificada se ela tiver em uma situação, se ela tiver em um contexto. Sempre analisando, então, o contexto frase por frase. Alternativa item C, perdão. Os últimos românticos ganharam milhões de companheiros. Vejam, olha só, artigo os, se referindo a românticos, então, românticos, um substantivo. Aqui, romântico não está caracterizando, como no item D. No item D, românticos se refere a jovens, né? Jovens românticos. Então, aqui sim, no item D, se trata de um adjetivo. E, a vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Ser bravo, ser forte. Olha só, os fracos, os fortes, os bravos. Temos artigos antecedendo aqui, então temos substantivos. Nesses três casos, ó, substantivo aqui e substantivo aqui. Fracos, fortes e bravos, substantivo. Agora, nesse último verso do Gonçalves Dias, ser bravo, ser forte, eu tô caracterizando aqui, né? Então, a bravura, a força. Ser bravo, ser forte, eu tô falando de características, portanto, adjetivos, os dois aqui, tanto bravo quanto forte.
Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Bem, sigamos. Questão número 2, você tinha que classificar os advérbios ou locuções adverbiais. Só lembrando que as locuções adverbiais, elas são introduzidas por quê mesmo, pessoal? Vocês se lembram? Sempre por uma preposição, né? Então, para identificar locução adverbial, eu tenho que ter preposição. E eu pedi para vocês consultarem o quadro da página 255, né? Da nossa apostila 1, iria te ajudar a fazer esse exercício. Então, olha só. Item A. Os técnicos chegaram mais tarde. Camila, como que eu faço para identificar o advérbio? Lembra, advérbio é aquela palavra que se refere ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio. Então, aqui, olha, o verbo é chegaram e tarde se refere a chegaram. Puxando a flechinha para chegaram, tá indicando o tempo de chegar. E esse mais eu puxo a flechinha para cá, ó, para tarde, intensificando, portanto, intensidade. B. Os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. No café se refere a achavam, então vamos puxar a flechinha para cá. Mas não é uma palavra só, é uma locução adverbial, porque é introduzida por preposição. Como eu sei que é preposição aqui, ó, no, em, mais, o. Então, eu tenho a preposição em aqui na história. Tudo bem? Então, no café, ideia de lugar, e tiraram o chapéu de forma maquinal, de maneira maquinal. Então, aqui eu tenho um advérbio de modo, aliás, só lembrando, aqui, ó, esse mente, vou até por em negrito para vocês, esse mente, ele marca aí a terminação dos advérbios de modo em geral. C. Talvez eu nunca entenda esse assunto. Talvez e nunca se referem ao verbo entenda, portanto, advérbios, e o talvez indicando dúvida e o nunca indicando tempo. Tá negando? Tá, mas tá negando uma ideia de tempo, então a classificação é tempo aqui. D. Ele não falava rápido. Verbo falar, o não se refere a falar, o rápido se refere a falar. Certinho, advérbios. Aqui, o não nega, então ideia de negação, e o rápido é o modo, né, do falar aí, do não falar, perdão. Então, advérbio de modo. Seguindo, o item E nos dizia, vamos baixar mais um pouquinho. Olha lá, os alunos realmente aceitaram com resignação a mudança proposta pelo professor. Esse realmente, de fato, né, aceitaram, então, afirmando aí uma ideia de afirmação. E com resignação, eu vou puxar a flechinha também para aceitar, então eu faria isso aqui, e eu realmente faria isso aqui, então, com resignação, modo. Foi o que nós escrevemos aqui. O ladrão agiu calma e silenciosamente. O agiu é verbo, calma se refere a agiu, silenciosamente também, calmamente e silenciosamente, mas aqui eu coloquei o mente só no segundo, né? Isso pode acontecer, quando eu tenho dois advérbios de modo aqui, que terminam com mente, eu ponho só no último. Certinho aqui, a maneira, né, de agir é calma. A maneira de agir é silenciosa, então, dois advérbios de modo. Às 10 horas, o ônibus chegará do Rio. A que horas? Às 10, então, indicando o tempo. Onde? Se eu pergunto onde, eu quero saber o lugar. Olha a locução adverbial do Rio aqui. Baixando um pouquinho, item H, fale bem devagar, fale muito devagar. Devagar é a ideia de modo e o bem, ideia de intensidade. Tanto, então, devagar a gente vai puxar a flechinha aqui, ó, para fale, e o bem vai puxar a flechinha para devagar. Então, vai ficar assim, ó, devagar aqui e o bem intensificando esse devagar. Como o bem está intensificando, intensidade. E como devagar está indicando o modo, advérbio de modo. E não ande tão depressa. Aqui o verbo é andar, o não se refere a andar, o depressa também é andar. Então, vamos puxar a flechinha aqui, ó, o não para andar e de depressa para andar também. E esse tão está intensificando o depressa, então, parte uma flechinha de tão que vai para depressa aqui. O não está negando, então é negação. O tão é igual a muito, intensidade, e o depressa é de forma aí rápida, né? Tá indicando a maneira, então, modo.
O trabalho foi mal preparado, aqui também, verbo preparar, e o modo de preparar, mal, portanto, advérbio de modo. Tudo bem, pessoal? Eu abri os anexos e vi que vocês não tiveram grandes dificuldades nessa atividade. Que bom. Então, vamos lá. 3. Você ia falar se a palavra está qualificando ou se ela está se referindo a um verbo, um adjetivo ou a um outro advérbio, porque esse é o conceito de adjetivo. Então, vamos lá. Puxar a flechinha aqui também seria muito importante, porque aí você sabe a relação. Então, o tanto, vamos puxar a flechinha aqui para matutar. De madrugada, cansado de tanto matutar. E matutar é verbo, aquilo que se refere a verbo é advérbio, letra B aqui, portanto. Vamos seguir aqui. B. Quando o poeta aparece, Sasha levanta os olhos claros. Claros caracterizando os olhos, né? O termo olhos, aquilo que dá característica a adjetivo. Espero que ele tenha falado claramente. Então, esse claro se refere a falado. Aquilo que se refere a verbo é advérbio, letra B. João era o aluno mais alto da sala. Alto caracterizando o João, dando uma qualidade para o João, portanto, adjetivo. As nuvens passaram alto, muito alto. Alto se referindo a passaram, passaram é verbo, então advérbio aqui. As mercadorias estão caras. Aqui eu concordei, viu? Ó, caras, feminino, mercadorias, feminino. Se tem concordância, então é adjetivo, porque se lembra que advérbio é uma palavra invariável, então ela não concorda. Então, se aqui eu tenho variação, não pode ser advérbio. Caras, adjetivo, portanto. A. G, ele, agora sim, ó, ele vendeu caro, então esse caro puxa a flechinha para cá. Vendeu é verbo, então caro, advérbio, certinho aqui, B. Comeu muito durante o jantar, comeu bastante. E esse bastante está caracterizando, está se referindo aqui a comeu. Verbo, aquilo que se refere a verbo é advérbio. Certo? Ficou nessa sequência. Opa, desci muito, perdão. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. O nosso próximo exercício, ele pedia para você classificar, desci muito, perdão, vamos subir mais um pouquinho. Vamos lá. Entre locução adjetiva ou locução adverbial. Lembrando, adjetivo qualifica e advérbio vai indicar a circunstância, que pode ser modo, tempo, intensidade. Vejam, ó, que em todos esses casos, ó, aqui eu tenho a crase, aqui eu tenho um D. Em todas essas expressões que estão em negrito aqui, eu tenho uma preposição no começo. Sempre que eu tenho crase é porque tem preposição aí dentro desse as, tá? Eu tenho 2 as aqui, as pressas, então um deles é preposição. Isso nós comentamos em aula também, que se tem crase é porque tem preposição. Bom, puxando a flechinha, as pressas vai se referir a saíram, e saíram é verbo, portanto, locução adverbial número 2. Um fato tão à toa não será considerado. Opa, à toa caracteriza o fato, dá uma característica para o fato, então eu puxo uma flechinha aqui, ó. À toa para fato, a locução adjetiva. Vagavam à toa. Agora eu puxo uma flechinha de à toa para vagavam. E vagavam é verbo, portanto, advérbio. Locução adverbial aqui. Provas de improviso geralmente equivalem a notas baixas, caracterizando aqui provas. Provas é substantivo, então, estou caracterizando as provas, locução adjetiva, portanto. Partiram de improviso, pareciam ladrões. Partiram verbo, aquilo que se refere a verbo é advérbio. Faziam tudo à força. A força, puxa uma flechinha para faziam. Faziam é verbo, portanto, advérbio também. E chegou, de repente, sem avisar ninguém. Também chegou é verbo. De repente, puxa uma flechinha para chegou. Locução adverbial. Então, ó, o que tem função de adjetivo é locução adjetiva aqui. E o que tem função de advérbio, nós classificamos como locução adverbial, porque nós não temos uma palavra só, nós temos uma expressão, uma locução. Tudo bem? Questão número 5, você tinha que classificar, né? E aí eu dei a dica que se você tivesse dúvida era para consultar a página 255 da apostila. Vocês viram aí, ó? Apostila 1, 255. Quem não abriu ainda esse arquivo, pessoal, tá lá na nossa atividade, né? Tá lá no nosso mural também, então dá uma olhadinha, tá? Olha só.
de modo nenhum. E esse de modo nenhum significa o quê? Não faça isso de modo nenhum. De forma alguma, de maneira nenhuma. Nós vamos classificar aqui como um advérbio de negação. De forma alguma, de maneira nenhuma. Eu tô negando, então aqui fica 4. Talvez nem haja tempo para o retorno. Talvez outras palavras com a mesma ideia aqui de dúvida. Provavelmente, possivelmente, né? Então, aqui nós temos o número 5. Ali o tempo passou mais lentamente. Ali, em que lugar o tempo passou mais lentamente? Ali, portanto, 2, lugar. Sempre ouvimos muito boas referências. Esse muito intensificando. Palavras como muito, demais, né? Intensificam, então eu tenho um advérbio de intensidade. Ele vive no maior luxo. No maior luxo, aqui tá indicando o modo dele viver, né? Então, aqui seria um advérbio de modo número 1. Descendo um pouquinho. F. Realmente nunca conseguiremos vencê-lo. Palavras como realmente, de fato, certamente, sim. Então, aqui nós ficamos com 3 e 3 é a afirmação. Número 3. Quiçá seja possível reencontrá-lo. O que é esse quiçá? É talvez, tá, pessoal? Então, palavras como talvez, provavelmente, vão indicar aí dúvida. Por isso que nós classificamos aqui como número 5. Absolutamente não quero nada quero de vocês. Então, esse absolutamente aqui vai equivaler a palavras como não, né? Outra palavra negativa, tampouco. Então, advérbio de negação aqui, número 4. O homem aproximava-se calmamente, de maneira calma, de forma calma, né? Então, nós temos aqui o modo número 1. E colocarei o vaso lá fora tá indicando o lugar, então, para lugar, nós identificamos com o número 2. E o nosso último exercício vai ser referente à tirinha aí, né, do Garfield, descendo um pouquinho aqui, pessoal. E aí, é muita areia pro meu caminhãozinho. Ela, com certeza. Humildade não funciona. E o Garfield, com certeza. E esse com certeza, né? Tá se referindo a que palavra? Olha, aqui é com certeza. Não funciona? Com certeza. Então, item 1, vamos analisar as afirmações. Essa locução com certeza, no segundo e no terceiro quadrinho, pode ser substituída por certamente. Vamos ver se eu troco por certamente e não perde aí o sentido, ó. É muita areia pro meu caminhãozinho? Certamente. Humildade não funciona? Certamente. Então, certinho, o item 1 é válido para nós. Correto. 2. A expressão com certeza está modificando o sentido de um verbo. É uma locução adverbial formada pela preposição com mais o substantivo certeza. Opa, com, de, aí, para, são preposições, verdade. Então, e certeza é substantivo? Dá para eu falar a certeza, não dá? Então, certinho essa afirmação aí, preposição com mais substantivo certeza. E é verdade que está modificando um verbo. Aqui está o verbo aqui é e aqui funciona no terceiro quadrinho. Beleza? Sigamos. As locuções adverbiais são, em sua maioria, iniciadas por uma conjunção e um substantivo. O que nós falamos até agora é que não é conjunção. Vou até colocar em negrito aqui, gente. É preposição, né? Olha só. Errada essa afirmação. Nós temos uma preposição introduzindo as locuções adverbiais. Item 3, inválido, portanto. Item 4, a locução adverbial com certeza é classificada como locução adverbial afirmativa. Certinho, né? Então, uma locução adverbial que indica uma afirmação. Portanto, itens válidos 1, 2 e 4. E isso está na nossa alternativa aqui, ó. Vou até colocar em negrito para vocês. Alternativa B. Pessoal, continuem
enviando suas respostas. Eu espero uma interação maior de vocês, uma participação maior. Deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, sinalizem para mim se vocês entenderam, né? Se deu para entender nesse formato aqui, com a telinha. E eu vou indicar para vocês no mural em breve qual dia eu estarei a semana que vem online para receber as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, nós marcaremos um encontro na semana que vem em que eu estarei à disposição online para sanar possíveis dúvidas. Pessoal, bons estudos, eu estou em pensamento com vocês, seguimos juntos, contem comigo. E saudade, viu? A gente se vê em breve. Grande beijo!